Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, paz, vitória. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede a todo entendimento, né? A paz de Jesus, do autor e consumador da nossa fé, que nos remiu, né? Nos remiu. A gente era gentil e passamos a ser filho de Deus, irmão de Jesus e co-herdeiro com ele. Nós temos direito na herança que Jesus tem, mas os filhos de Deus verdadeiros, legítimos, que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, né? Esses são filhos de Deus verdadeiros, não o cristão falso só é de fachada. Esse, se não tiver escrito no livro da vida, não é filho, é bastardo, né? Então temos que buscar para agradar ao Senhor. Agora vamos, antes disso agora, por favor, toca no seu like, se inscreva no meu canal, toca no sininho e nos deixa um comentário que se você gostou do vídeo, o que você achou do vídeo, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio de nós, né? Olha, em nome de Jesus, vamos orar pela palavra do Senhor. Deixa seu like, por favor, e se inscreva no meu canal. Arranja bastante inscrito, é de graça e a palavra tem que chegar nos corações das pessoas, nas mentes, para que venha salvar, libertar e resgatar. Antes que venha o grandioso dia do Senhor, ao qual, né, os céus se estrondarão com fogo e os elementos vão ser abalados, né? E o Senhor vai mostrar a glória dele. Então vamos orar e agradecer a Deus. Você que está no carro, está na estrada, ou você que está em casa, que está no hotel, você grande, você humanamente grande, você empresário, você pastor, você juiz, aonde você estiver, ouça a palavra do Senhor, porque Deus é Deus de misericórdia e salvação, né? Vamos orar e agradecer. Pai, em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas em tuas mãos, te agradecemos pelas bênçãos, pelo livramento, pelas maravilhas, te louvamos. Fala conosco através da tua poderosa palavra, glorifica teu nome e nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia. É a terceira parte do livro, né, da palavra de Deus em Apocalipse, a terceira parte, né? A terceira parte é Armagedon e o confronto final. Terceira parte, né? Vamos lá, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, né? Que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como o de um leão. E o dragão dele o seu poder e o seu trono e grande poderio. Olha aí, hein? Viu? Essa besta que sobe do mar é a Igreja Católica Romana e é o papado. Só que não sabemos, como eu já falei antes nos meus vídeos, que é o segundo, terceiro, quarto papa, não sabemos. Como dizem, né?
vai ter uma nova ordem mundial, né? Segundo os adventistas e esses aí, né? Mas a nova ordem mundial até agora não teve, mas vai se manifestar, né? O que a palavra está mandando, está dizendo, vai ser a besta que sobe do mar, que é a Igreja Católica Romana. Ela vai se manifestar, vai dar a besta, o Satanás, Lúcifer, vai dar o poderio a ela e aquele que vai governar. Não sei se será o Papa, porque não sabemos o dia e a hora da manifestação. Quando houver a manifestação da apostasia, aí o Senhor buscará a sua igreja, né, com poder, e vai buscar a sua igreja. A igreja poderá passar até por uma pequena prova, né, início da prova, mas o Senhor, né, vai interpelar e vai buscar a sua igreja. Ele diz, né, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, né? Aí diz assim, durante 7 anos, o anticristo será grande líder mundial na primeira parte da batalha, da última semana profética de Daniel. Daniel, né, no primeiros 3 anos e meio, ele fascinará o mundo. A grande maioria dos habitantes da terra o adorará como seu Salvador mundial. Apocalipse 13, versículo 4, que diz assim, e adorarão o dragão, né? Vou até ler de novo aqui, ó, do 13, de 1 a 4. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. Né? Deu poder, né? Deus, tudo é permissão de Deus. Deus vai permitir que o poder Satanás use, né, a igreja. Satanás, a Igreja Católica é a grande prostituta, que dentro vai ser usado uma besta que vai se levantar, e será grande o poderio dessa besta, né? A grande prostituta se assenta, né, vestida, né, de escarlate, né? Essa é a grande. Então nós temos que entrar aqui, né, as principais atividades do anticristo. E no fim dos tempos, a primeira besta, Apocalipse 13, 12, que diz assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o deu-lhes o seu poder, e o seu trono e poderio, e grande poderio. Ele deu grande poderio, né? Aí diz assim, ó, governará o mundo nos aspecto político e econômico, religioso durante 3 anos e meio, né? 13, 4 a 8, né? Que diz assim, versículo 4 a 8, e maravilhou o dragão
que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Eu me assúria, eu sou-me, passai com-me. Apocalipse, capítulo 16, 18. Versículo 18, que diz assim: e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto, tão grande terremoto. E a Bíblia diz no versículo 19: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A Babilônia vai tombar naquele grande dia, vai tremer. E firmará um tratado de paz com Israel. 9:27. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Nove 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, Vai ser derramado sobre o assolador. Satanás será destruído, Até o trono da besta vai ser jogado os flagelos, e Satanás será esmagado, Aí eles vão, a besta vai perseguir os judeus. Daniel capítulo 7, 21 a 25. Sete, 21 a 25. Daniel capítulo 7, versículo 21 a 25. E olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e o vencia, Satanás irá fazer guerra nesse tempo contra os santos e os vencia, Até que veio o ancião de dia e foi dada o juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Está aqui, os santos possuirão o reino. Aí diz, vamos continuar. Diz assim,
disse assim: o quarto animal será, né? O quarto animal reina na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e os fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. 10 reinos vão se levantar, ou aqueles que vão se unir com a besta para destruir Israel, né? E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e ele tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Apocalipse 12:6. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Né? Houve batalha no céu, né? Deus é maravilhoso, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, né? Aí diz assim, Apocalipse 11:7. 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. A besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. São as duas testemunhas que será morta. Só que elas ressuscitarão o terceiro dia e subirá para o céu, porque o Senhor vai dizer: sobe cá, né? Convocará todas as nações a atacar e conquistar Jerusalém com 200 milhões de soldados. Zacarias 12:1-2. Entra em Zacarias capítulo 12, 1-2. Zacarias 12, 1-2. Zacarias capítulo 12, 1-2. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende os céus, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porém Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela
todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão ao seu coração no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda deles consumirão todos os povos ao redor. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Vai ser grande a batalha. Jerusalém será um peso de atordoar os inimigos. Deus irá proteger, porque Deus tem uma promessa com essa nação. Deus irá proteger e vai dar vitória. Deus vai guerrear em Jerusalém. A tribulação não será aqui, não, no Brasil não. Vai ser em tudo, mas vai ser diretamente em Jerusalém, porque a Nova Jerusalém não vai descer aqui não, no Brasil não, vai ser lá em Jerusalém e vai descer a Nova Jerusalém. E a guerra será lá, será uma guerra estrondosa, como nunca houve, né? Vamos, ô minha Súria, que é me canturrai. Zacarias 14, 12:6. Apocalipse 12, 2, Zacarias 14, 3, que diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Miastu e Rebomi, Massaio Comicas. Apocalipse 16:6, abre a sua Bíblia, Apocalipse 16:6, 16:6, diz assim, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também eu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. A Babilônia, a Igreja Católica Romana, sempre em 300 anos, ela matou muito cristão, muita gente, que servia a Deus, profetas, e nem desde Roma, desde Roma vem executando, e o Senhor vai dar, disto são merecedores. Diz assim, eu vou ler até o versículo 5. E ouvi um anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eres, e santo és, porque julgaste estas coisas. Deus vai julgar a Babilônia. E visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue
deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Aleluia. Glória a Deus. Né? Eu me assure. 19, 16, 19. Apocalipse 19, 16, 19, que diz assim: e na veste na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do Senhor, do grande Deus, para que comas a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Né? Aqui é o banquete que Deus vai preparar. Vai ser, né, os grandes, as carnes dos reis, dos grandes, pequenos, todos, né? Deus chama as aves porque vai ter muita morte, muita destruição. E Deus vai chamar as aves do céu para o grande banquete, que Ele vai dar às aves para comer a carne dos grandes, dos livres, dos servos, dos pobres, dos todos que se levantarem contra Deus e serão destruídos com a ira de Deus, né? Após invadir e profanar o templo israelita e proclamar-se-á um judeu, né? 2 Tessalonicenses 2,4, ele vai profanar, né? E vai se levantar contra o judeu, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2 a 4. Dois a 4. Aí diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se assentar querendo parecer, mas ele não é Deus, e será destruído quando chegar o tempo, né, final, né? E ele vai se levantar contra o Senhor Jesus e o seu regresso à terra. Apocalipse 19, 19, né? Está aqui. Ele vai se levantar contra o Senhor Jesus e o seu regresso à terra. 19, 19, que diz assim, ó. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o seu cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, os sinais da besta, e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados no lago de fogo, vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Aí ela diz, na campanha militar, o estudo da Bíblia fala que do Armagedon sofrerá uma derrota pública e esmagadora e total.
Apocalipse 19 e 20, que eu já li, né? E diz assim, ó, Apocalipse 19, 19 a 20, fala aqui, ó, né? E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Olha, falso profeta. Olha, Apocalipse 13, 11, abre a sua Bíblia. Apocalipse 13, 11. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como um dragão. Aí diz assim, ó, vou ler o 12, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chagas mortal foi curada. A primeira besta que sobe do mar e a segunda que sobe da terra. E faz com que adore a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E Deus vai destruir tanto uma quanto outra. Aí diz assim, por meio dos falsos sinais e falsos profetas enganará o mundo, e os que não têm o selo do Cordeiro conduzido à idolatria. Apocalipse 10, 14, Apocalipse capítulo 10, 14, Apocalipse capítulo 10, deixa eu ver, não, eu me enganei, capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 11. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. 13, 12, 13. Apocalipse 13, 12, 13. 13, 12, 13. E exercerá o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais da primeira, que até fogo do céu faz descer a terra à vista dos homens. Viu? Até fogo ele vai fazer, Satanás vai fazer descer fogo do céu à terra. E vai enganar muitos, muitos vão se maravilhar, muitos vão se prostrar, e o Senhor vai ver que são tudo uma raça, até, se for possível, enganarão até os escolhidos. Até os escolhidos serão enganados, porque vai ser fácil enganar, vai ser fácil, né? 20, ó, Apocalipse 20, versículo 4. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né?
nós vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Aí diz assim, ó, além disso, ele marcará os seguidores da primeira besta com o número 666. Apocalipse 13, versículo 14 a 18. Né? Apocalipse 13, versículo 14 a 18. Versículo 14 a 18. E enganará os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá ferida de espada e vivia, a ferida de morte. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, né? Porque o número é o número de homem, e o seu número é 666, né? Ele irá fazer grandes sinais, todos vão ser obrigados a se dobrar, a igreja não estará na terra, porque a igreja será tirada quando a apostasia entrar, a igreja será levada para estar com o Senhor nos ares, a grande ceia do Cordeiro, e ele vai fazer sinais na terra, e ele vai os grandes, pequenos, grandes, livres, pobres, vão tudo receber o sinal da besta, e vão ver, porque se não se dobrar, vai morrer. Então vão aceitar, porque muitos, até crentes, vão cair nessa balela, porque o Senhor demorar um pouquinho, os crentes vão cair, vão se dobrar diante da besta, porque alguns crentes não estão preparados, não estão buscando e acham que vai ser moleza, vai ser, né? Aí diz assim, no versículo 18 de Apocalipse 13, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é 666, número de homem, 666. Esse é o número. Aí diz aqui, 18, 20, Apocalipse 13, 16 e 17, né? Aí diz assim, ó, este sinal é mais que um símbolo econômico, antes trata-se de uma insígnia que separará os que servem e adoram a Jesus dos que adoram e servem ao anticristo, né? Apocalipse 13, 16 e 17, que diz assim, 13, 16 a 17, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta e o número do seu nome. Então, aí. Apocalipse 19, 17 e 18 a 21. Apocalipse 19 a 17, 18 a 21. 19. Apocalipse capítulo 19, 17. Diz assim: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde
e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comas a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos. Já lemos até essa, né? E a carne de todos, é o banquete, é a ira, banquete, né? E a nação de Israel e as nações gentias, né, vão, faz o negócio a feder, né? Salmo 2, 1, 2, entra em Salmo 2, 1, 2. Salmo 2, 1, 2. Porque se amontou as nações, e os povos imaginam as coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se como macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É Salmo, né? Capítulo 2, 1, 2. Zacarias 14, 1, 2, 14, 2. Né? Zacarias 14, 2. Zacarias 14, 2. Zacarias 14, 2, que diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, o resto do povo não será expulso da cidade, né? Será esmagado. Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até o que os transpassaram vão ver. Aqueles que mataram, que transpassaram ele, vão estar vivos para ver o Senhor vir e julgá-los. Mateus 24, 29 e 31. Mateus. Mateus 24, 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com a nuvem do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Né? Judas.
Judas, capítulo 1. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, e irmão Tiago, chamados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz da parte e amor vos sejam multiplicada. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicada. Namahaus, né? Deus dê vitória. Vamos orar para agradecer. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Te agradeço pelos livramentos, pelas maravilhas, perdoa nossos pecados, abençoa cada ouvinte que está vendo esse vídeo, venha salvar, libertar, transformar, abençoar os ímpios, abençoar aqueles que estão apreciando. Ó Deus, visita os salvos, salva os feiticeiros, os espíritas, todos os ímpios salva, para que não venha passar pela ira do Senhor. E eu abençoo eles em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que estão na casa do Senhor. Amém. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.